Hoje quero trazer-vos aqui uma história muito bonita para elucidar como é que funciona a análise árvore genealógica através da psicogenealogia e para perceber até que ponto nós estamos condicionados inconscientemente pelas nossas lealdades familiares invisíveis e também para perceber até que ponto nós somos controlados de uma forma inconsciente por histórias do passado, do nosso passado, da nossa vida, também dos nossos antepassados e da forma como ainda se manifestam no nosso presente através de sintomas. E eu quero agradecer imenso pela oportunidade de partilhar aqui esta história de um jovem de 30 anos que teve a coragem de aprofundar o seu processo inconsciente, mostrou-se disponível, receptivo, visto que é uma informação muito nova para ele, e acho que é uma informação muito nova para muita gente nesta área do autoconhecimento emocional também, na área da psicossomática, na área transgeracional, que eu, na minha maneira de ver, considero como sendo o futuro da nossa psicologia, por assim dizer. E graças a esse rapaz eu encontrei aqui uma chave muito interessante também para partilhar com vocês, e claro que isto é um processo. Aliás, ele iniciou o processo de consulta e o motivo da consulta dele foi por estar numa fase depressiva, muito depressiva, com pensamentos bastante negativos, com falta de energia, falta de vitalidade, tendo a idade que ele tem, não querer sair para socializar, necessitar de estar isolado, talvez possivelmente ali uns pensamentos, algumas ideações suicidas também pelo meio. O que interessa é que quando este jovem decidiu fazer este trabalho, ele estava numa zona complete mess, numa zona assim muito obscura, numa zona muito negativa, na qual ele já sente isso mais ou menos, tem vindo a sentir ao longo dos últimos 2 anos, mas sobretudo nestes últimos tempos começou a sentir isso com muito mais intensidade, ao ponto de deixar de se conhecer ele próprio. Estava numa zona muito depressiva, muito frustrante, muito negativa, a energia dele estava muito colapsada também, não consegue estabelecer contacto ocular e notava-se que o seu campo energético estava fechado. Isto é, claro, eu estou a descrever desta forma para perceber, para não criar os rótulos em termos psicologizantes, psicopatológicos, mas para perceber que realmente estava aqui um sofrimento humano muito profundo para um jovem de 30 anos. E claro que ao conhecer esta pessoa, lentamente a criar confiança e dar-lhe segurança para começar a abrir o coração, realmente começou a explicar que realmente estava numa fase muito negativa e queria sair dessa negatividade. A intenção dele é sair mesmo desse buraco onde ele se encontrava, no qual eu não conseguia fazer nada com a vida e, aliás, no qual eu tinha que tomar uma decisão muito importante da sua vida em termos profissionais, mas sentia-se impotente a tomar essa decisão porque estava imerso nesse estado emocional negativo e fechado. Então aí começámos a falar, eu trouxe realmente este motivo e ao entrar na vida dele, começámos a perceber que realmente estes picos de negatividade aconteceram sobretudo porque ele chega a uma fase da vida dele na qual ele queria ter uma relação estável, amorosa, e não conseguia ter, onde ele vê o historial todo para trás, com as relações na qual ele teve, e viu que nas relações houve sempre ali, diz ele, como ele próprio diz, eu fui um azarado no amor, tudo que me acontecia era sempre negativo, desde a primeira namorada até à última namorada, todas as relações foram um fracasso, foram cheias de azar, e é uma coisa que eu nem sequer gosto muito de falar sobre isso, mas agora chego aos 30 anos de idade e tenho uma necessidade muito grande de ter uma família e sinto-me completamente impotente e eu já acredito que nem sequer vou ter, sequer. Ou seja, o estado dele estava mesmo muito ao contrário do otimismo, muito pessimismo. Aí que começamos então a perceber que havia aqui um padrão nas horas amorosas, na qual eu nem sequer conhecia que existiam padrões amorosos. Ele praticamente atribuía às situações que ele tinha na vida dele como se fossem frutos do azar. No entanto, ao revelar esta informação,
começamos a olhar para as desordens amorosas dela e começamos a perceber qual é o padrão comum por trás de todos esses azares no qual ela já teve desde os 8 anos de idade até a última pessoa que aconteceu recentemente. Claro que isto para ele foi uma novidade, não é? Porque, por norma, nós quando estamos num lugar de frustração e de impotência, é muito fácil nós colarmos no papel de vítima. Mas ele teve esta humildade, não é? De libertar um bocadinho o seu próprio ceticismo, o seu próprio orgulho, que todos nós temos quando estamos nesse lugar difícil, e começamos realmente a estudar e a perceber quais são os padrões em comum de todos os relacionamentos que ele teve. Eu estou agora olhando aqui aos apontamentos e realmente, ao começarmos a estudar, ele foi muito pronto em relação às relações. Diz ele que quando começa uma relação amorosa há um momento de paixão, que é sempre normal, mas depois chega um momento em que ele sente que a outra pessoa está sempre a escapar-se dele. Parece que ele fica sempre com aquela impressão de que vai perder aquela pessoa. Então, para ele não perder essa pessoa, ele adota um comportamento muito evasivo, isto é, ele acaba por ser, digamos, um bocadinho, ultrapassar um bocado os limites, sempre procurar o contacto da pessoa, sabendo onde é que ela está, digamos, tornar-se um pouco com um ego mais controlador, de modo ele a ter a certeza que não vai perder a pessoa. Só que a realidade é que normalmente esse medo inconsciente acaba por acontecer. E em todas as relações as pessoas acabaram por abandoná-lo. Isto é, esse medo que ele tem de perder as pessoas acaba por acontecer. O que isto significa que o padrão está-se a repetir por ele próprio. Isto é, por norma, ele não perde as pessoas porque realmente é pela pessoa que ele é, mas ele perde as pessoas porque há algo dentro dele que leva para aquele lugar, que faz com que as pessoas, de certa forma, ou escolhe as pessoas que não conseguem também comprometer-se com a relação com ele. Porque quando começa as relações, por norma ele escolhe, por exemplo, mulheres que não se sentem presentes, mulheres que têm dificuldade de estarem presentes, de serem sinceras, de serem honestas. Então acabam por se afastar lentamente e a tal profecia, autoprofecia cumprida acaba sempre por acontecer. E este é o padrão, diz ele, em todas as relações, eu sinto sempre que há uma falta de alguma coisa e sinto uma perda muito grande e uma frustração associada a isso. São as palavras de ordem que estavam presentes no seu inconsciente. E claro que nesta última relação aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele estava num momento difícil, procurava muito o contacto dessa pessoa, exaustivamente, a pessoa sentiu-se sufocada porque estava a receber mais do que aquilo que ela estava a dar, e normalmente a pessoa que dá mais, a pessoa que recebe mais, é aquela pessoa que normalmente abandona a relação porque não consegue suportar essa pressão da relação. E tem sido sempre esse o padrão em todas as suas relações. Aí então foi importante perceber que talvez possa estar aqui um padrão transgeracional, um padrão na sua árvore genealógica era possível rever, e assim se foi. Ele propôs abrir a árvore, e agora esta segunda parte do vídeo vai servir mesmo para partilhar esta informação e para vocês verem que realmente é muito bonita esta informação que está a ser partilhada. Uma vez mais, eu vou usar aqui o recurso aqui da folha, para explicar e para partilhar aqui a árvore genealógica, e vou começar por abrir a árvore genealógica deste jovem rapaz que se encontra deprimido, e vou começar por colocar já aqui neste canto a valsa transgeracional, que já conhecem dos outros vídeos. Aconselho a assistir os vídeos anteriores, caso seja a primeira vez que estão a assistir este vídeo. Isto vai nos dar a referência dos padrões numéricos transgeracionais, e a partir disto nós vamos entrar a referência. E o tema e o programa é falta sempre alguma coisa em mim. Uma sensação de perda e frustração
muito grande. Este é o corpo de dor que ele encontra sempre nas suas relações amorosas. Sempre que inicia a fase de paixão e depois há sempre aquela sensação que fica lá sempre, que na relação há sempre aqui sempre um vazio, uma sensação de perda, algo que falta alguma coisa e sinto uma frustração muito grande para não ter a pessoa para mim, mesmo ela estando comigo, adotando comportamentos muito mais invasivos, quebrando os limites, sendo quase como se fosse chato nas relações. E então começámos a explorar este corpo de dor, que este aqui é o que chama-se o fio de Ariana. É com este fio de Ariana que nós encontramos e descemos até a árvore. Isto é muito importante. Então, vou colocar aqui as datas das pessoas. Aqui a própria pessoa que nasceu a 18/12. Vamos colocar aqui também os pais. Eu vou acelerar aqui um bocadinho o vídeo. A irmã, 11/8. A mãe, 23/2. E o pai, 26/10. Se formos por aqui, nós não encontramos nenhuma pessoa que esteja neste programa, aparentemente. Porque através desta data, que é a data dele, temos que ir a esta coluna e não há ninguém nascido nestes meses aqui neste quadro. Então avançamos para a segunda geração, para a terceira geração, que são os avós maternos, na qual o avô vivo, 28/12, e a avó, que ela é 7/4, mas com a data de falecimento dia 3/3/2001, tendo esse rapaz na altura 6 anos de idade, quando a avó partiu. E ao perguntar qual foi a causa da morte, o rapaz disse que a morte foi através de um acidente rodoviário, no qual muita gente faleceu também juntamente com ela, e que deixou uma marca muito grande na família, porque perdeu a avó precocemente e, consequentemente, esta pessoa. Ou seja, este senhor ficou viúvo dessa pessoa. Temos aqui o avô paterno, aqui a data de falecimento e a avó materna. Muito bem. Ao fazermos a análise, nós encontramos aqui, com uma margem de 10 dias, uma relação com o avô. Muito claramente, são chamados duplos. E se puderem ver, é uma diferença de 10 dias, 28/12 para 18/12. E eu faço uma pergunta, não é? E aí está muito claro o que é que aconteceu de drama, em que o pai, o avô, teve uma perda, uma sensação de perda muito grande e que envolve uma frustração. Ao ponto de ele começou, no momento em que a informação saiu, ele viu a evidência realmente aqui das datas, algo começou a mexer-se dentro dele, algo começou a ativar-se, a chamada verdades do corpo, e começou a abrir e a explicar realmente sim, o meu avô, desde que perdeu a sua esposa, a minha avó, nunca recuperou, e os meus avós foram quem cuidaram de mim na minha infância, e nessa altura o miúdo tinha 6 anos de idade. E o meu pai e o meu avô, atualmente, ainda não superou essa perda, porque foi uma perda muito injusta, perdeu a mulher num acidente rodoviário, num dia em que estava tudo muito bem, e o meu avô sofreu esse luto, essa perda. E eu pergunto-lhe, o que é que imaginas o avô ter sentido nessa altura? Ele disse, uma sensação de perda gigante, uma frustração muito grande, porque ele nunca conseguiu recuperar dessa perda. E no momento em que ele falou do avô e fez a relação causal da ferida, do padrão, as lágrimas dele começaram a escorrer pelos olhos. Houve ali uma descarga emocional muito forte, no qual foi preciso conter o espaço dele para que ele conseguisse respirar essa dor dele. E aí encontramos aí um verdadeiro padrão, em que começámos a perceber que realmente estas horas amorosas estavam em lealdade àquela criança de 6 anos de idade que incorporou a dor do avô. E chama-se o fenómeno de incorporação emocional. A criança, com 6 anos de idade, em lealdade do avô, decidiu carregar a dor dele. Viu tanto aquele sofrimento na casa que ele tomou a dor para ele e identificou-se com essa dor.
E a melhor forma de ele curar este trauma que ele viveu aos 6 anos de idade, por ver toda a família nesse drama, foi carregar esta dor dentro dele, no qual isso se tornou numa desordem amorosa constante na sua vida. E o facto de ele ter tomado esta consciência deu-lhe espaço para perceber que afinal houve uma razão maior, uma razão por amor, pelo facto de estar a viver aquele sofrimento, o que o libertou de uma carga incrível por estar a verbalizar esse ponto. E eu sei que naquele ponto nada vai ser igual na vida deste rapaz, porque aí ele já saiu do papel de vítima, já percebeu que há aqui um padrão, já pode perdoar as relações na qual envolveu-se e perceber que no fundo tudo aconteceu por lealdade e amor. Foi um drama muito grande que aconteceu na família por parte do avô. No entanto, não acabou, porque também faltavam as datas das pessoas mais importantes da vida dele, sobretudo a sua última relação, que foi aí que marcou mais, que essa pessoa neste momento não está com ela, nasceu no dia 10/7. E ao buscarmos esta data 10/7, nesta linha aqui, quem é que se encaixa totalmente? A avó desse menino. Isto é, o rapaz, através do avô, estava a buscar a sua avó. Através desta relação, ele estava a trazer a sua avó para casa. E isto é uma história muito bonita, porque o inconsciente teve sempre o coração na avó. E a melhor forma de trazer a avó para casa é repetir exatamente o mesmo padrão. Se virem aqui 16/7, 7/4, está precisamente sendo o duplo destas duas pessoas. Então aí a locomoção e a emoção ainda foi maior, não é? Porque ao tomar porque a probabilidade disto acontecer e estar aqui a história toda presente é muito ínfima, daí é que temos de dar mesmo valor à psicogenealogia para nos dar aqui uma ferramenta que nos vai exatamente aos padrões inconscientes e que nos ajuda realmente a abrir a caixa de tesouro e fazer agora o devido luto, porque na realidade a terapia que ele necessita agora, e que é algo que ele está a fazer, ele vai ter que fazer uma espécie de um renascimento. Ou seja, com esta informação, ele está consciente do que está agora a acontecer. Ele está muito consciente. E com isto, ele tem atenção plena daquilo que está a acontecer nas relações. Então aqui o processo começa, porque aí ele vai realmente autorizar-se a fazer o luto. Um luto que esteve sempre dentro dele, uma sensação de vazio que esteve sempre dele, que ele não sabia de onde é que era, mas que na realidade pertence aqui a um trauma com 6 anos de idade. E para soltar agora esta desordem amorosa, este rapaz terá que fazer um luto do luto da criança interior que viveu este drama aos 6 anos de idade. E aqui começa o renascimento do rapaz. E é um processo que inicialmente pode ser um processo duro, porque vai haver um reconhecimento aqui de uma dor, sabendo que envolveu muita gente, mas é a única forma de ele conseguir soltar-se e renascer novamente de forma como ele é para as relações e para as futuras e para a futura relação com o sexo feminino, com a vida, com a sua autoconfiança e começar a descobrir que realmente tudo é feito por amor e não da árvore. Estes exemplos são lindíssimos para perceber que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida acontece por razões inconscientes, por vezes nós não temos consciência e que muitas vezes derivam de padrões emocionais que acabam por se manifestar na nossa realidade e neste caso nas relações amorosas, que é um tema no qual eu tenho uma afinidade e um interesse muito grande. Espero que este vídeo tenha sido útil para darem mesmo valor e começarem a fazer esta pesquisa com pés e cabeça. Eu estarei aqui também deste lado para ajudar também nesse processo, aliado também à minha experiência, também à minha visão. Por isso já sabem, se sentirem-se identificados com este tema, comentem. Estou aqui deste lado. Obrigado pelas vossas partilhas, obrigado pelos vossos feedbacks, têm sido muito valiosos e espero ver-vos num próximo vídeo. Obrigado e até já.